O que é mais importante na educação de uma criança? Afinal, o que é mais importante na educação do meu filho? Olá, se você ainda não me conhece, eu sou a Catarine, a professora e pedagoga aqui no Educar com Sapiência. E neste vídeo eu tenho dois desafios. O primeiro desafio é para mim mesma de conseguir em poucos minutos apresentar aqui para vocês o que eu considero mais importante na educação de uma criança. O segundo é um desafio para você, de depois de ouvir essa minha perspectiva, comentar aqui compartilhando com a gente se você concorda ou se você tem uma visão diferente do que seria mais importante na educação do seu filho. E a nossa questão aqui é que existem, de fato, muitas coisas importantes, de forma geral, na educação das crianças. E às vezes, entender e lidar com isso pode ser até cansativo demais. Alguns anos atrás, eu estava passando por um momento bem difícil, trabalhando como professora e lidando com diversas questões da vida, enfrentando essas crises de ansiedade, até de momentos de depressão, de dificuldade em lidar com tudo isso. Naquela época, eu estava morando em São Paulo e às vezes eu saía da escola e à tarde ia para a Avenida Paulista, lá para a Livraria Cultura, onde eu podia sentar e passar a tarde toda lendo alguns livros e pensando na vida. Foi ali que eu encontrei um livro que tinha como título A Mente Organizada, do autor Daniel Levitin. Como pensar com clareza na era da sobrecarga da informação. Me chamou a atenção essa questão, porque eu sentia que eu precisava organizar naquele momento meus pensamentos, minhas emoções, e eu comecei a ler ali mesmo esse primeiro capítulo, que tinha como título Informações em Excesso, Decisões em Excesso. E o que eu achei super interessante ali foi ele mostrar as pesquisas apontando os problemas decorrentes do excesso de informações com os quais nós estamos lidando. Porque a cada informação e possibilidade que você tem, o seu cérebro precisa fazer escolhas. Desde a hora que você levanta de manhã, se você vai tomar um chá ou café, se você vai vestir essa ou aquela roupa, tudo isso são possibilidades e decisões a serem tomadas. E a questão é que nós temos hoje tantas possibilidades e tantas informações que o nosso cérebro vai ficando sobrecarregado mesmo. A tal ponto que já fica difícil você tomar decisões com relação às prioridades das coisas importantes da vida. Porque para o seu cérebro, tudo são decisões. Quer sejam essas pequenas decisões do dia a dia, se você vai abrir ou não o seu e-mail, se você vai olhar ou não o seu celular, até as questões de fato importantes, né? De decisões que têm consequências para a sua vida toda. E a questão é que na educação nós lidamos muito com isso também. Antigamente, talvez, você pensava era só você educar as bases ali, né, da formação do seu filho e incentivá-lo a valorizar os estudos, respeitar os professores, entender a importância do que ele aprendia na escola. Com o tempo, porém, nós fomos percebendo que a escola não estava trabalhando tanto assim essas bases, mesmo a parte de formação acadêmica, tanto quanto nós gostaríamos. E aí vem mais uma preocupação. Então agora eu tenho que trabalhar esses outros aspectos na vida do meu filho também. Se por um lado isso foi muito bom e nos trouxe esse despertar para essa é minha tarefa, não adianta eu ficar esperando que a escola e os professores façam. Por outro lado, isso nos trouxe mais uma vez uma grande quantidade de possibilidades. Você agora pode ouvir falar da importância do xadrez, da importância do Kumon, da leitura em voz alta, da educação clássica, do balé, da música. E sinceramente, como alguém que trabalha na área da educação, eu poderia dizer aqui para vocês a importância de cada uma dessas atividades para a formação da criança e de tantas outras mais. A questão aqui, gente, é que não é tanto você saber o que é importante ou o que é bom para a formação da criança. O que eu comecei a entender naquela fase difícil que eu estava enfrentando é que na vida nós precisamos estabelecer prioridades. Nem tudo pode ter a mesma igualdade de importância, porque se tudo é igualmente importante, nada tem uma prioridade. E a questão é que você começa a se fazer algumas perguntas.
Certo, isso aqui é bom para a formação da criança, mas isso é o que eu preciso agora? Ou a criança pode desenvolver isso em outras etapas? Segundo, só essa atividade trabalha esses aspectos tão importantes para a formação da criança? Perguntas assim vão nos ajudando a entender que, de fato, você pode e deve escolher o que é mais importante para que você não acabe caindo nessa sobrecarga toda de tentar levar tudo que pode ser bom para o seu filho e causando ainda mais problemas, porque às vezes a nossa tendência é: então eu preciso colocar o meu filho no Kumon, no balé, no xadrez, no piano, em tudo que aparece. E aí nós temos crianças sobrecarregadas, estressadas, lidando com sobrecarga até na área emocional e psicológica. Porque assim como nós, as crianças também não têm, e muito menos, né, essa estrutura para lidar com tantas informações, tantas responsabilidades. E aqui eu acho importante dizer, eu não duvido da capacidade das crianças. Quem me conhece sabe que eu defendo sempre que a criança tem um potencial muito grande de aprendizado. A questão é que existe uma diferença entre potencial de aprendizado e capacidade de lidar com excessos de atividades, excessos de informações, excessos de estímulos na sua vida. Então, se não é uma boa opção eu sair matriculando meu filho em diversas atividades, o que seria o ideal? Bom, se você está aqui, você provavelmente já é uma pessoa que está preocupada em entender o que é mais importante para manter o seu foco nisso. E esse é o nosso principal argumento aqui. Educar bem uma criança exige, além de você dar as bases necessárias, que exista um ambiente bom, que você esteja bem, que a criança esteja bem. Nós temos falado muito aqui da importância dessa leveza e de você focar no que é simples e funciona. Funciona no sentido de oferecer todas as bases necessárias para a criança na sua formação para a vida. Em 2013, eu era professora do quarto ano, já há alguns anos ali na escola onde eu trabalhava, e a minha diretora me chamou e disse que queria que eu passasse a ser professora do quinto ano, especialmente para preparar as crianças para essa fase de transição entre o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, quando eles precisariam entrar numa outra dinâmica. As nossas crianças estavam tendo dificuldade em lidar com essa mudança, né, que o sexto ano exige, com diversos professores e uma rotina diferente, e ela queria que eu trabalhasse isso. No começo eu não queria muito, porque eu já estava acostumada ali com as questões do quarto ano, mas ter uma tarefa, uma missão específica foi algo que me ajudou muito e influenciou a perspectiva que eu teria com relação a isso que eu estou dizendo aqui para vocês hoje. Isso porque quando, no meio daquele monte de informações e de atividades e tarefas que eu tinha, eu recebi uma tarefa específica, isso me ajudou muito a estabelecer o que seria dali para frente o meu foco. Então, eu sabia, a partir do ano seguinte, que eu precisava trabalhar a autonomia das crianças, era algo que eu já vinha fazendo nos anos anteriores, e agora eu faria com uma finalidade muito específica de preparar a criança para o sexto ano. No meio daquele ano, 2014, saindo de férias, eu e meu irmão fomos para Buenos Aires, onde eu encontrei muitos livros na área de educação diferente daqueles que a gente tinha aqui no Brasil. Um deles foi um livro chamado Quando, Que e Como Estudo, de uma autora argentina chamada Maria Tresca. E aquele livro foi o começo de uma grande ideia que me veio de trabalhar a questão do ensinar a criança a estudar sozinha. Trabalhar essas bases para que eles fossem capazes de aprender por conta própria e se organizar nos seus estudos. Isso porque, enquanto eu pensava nessas questões, eu comecei a avaliar a minha própria formação e perceber que nem sempre os meus pais puderam me oferecer todas as disciplinas e os cursos que eles consideravam importantes, mas que eles me deram algumas bases que permitiram que eu desenvolvesse isso mais tarde. Nessa época, por exemplo, eu já conseguia ler e entender bem o inglês e me comunicar, pelo menos basicamente, nessa língua, mas eu só comecei, o primeiro curso de inglês que eu fiz na vida foi aos 17 anos. Então, assim como os meus irmãos, meu esposo e outras pessoas que eu conheço, nós não tivemos como estudar o inglês lá na primeira infância, nem na segunda, para falar a verdade,
Mas ainda assim, quando foi o momento apropriado, nós tínhamos as ferramentas para desenvolver e aprender isso. Agora, quando eu comecei a trabalhar com os meus alunos essas estratégias práticas de organização para que eles aprendessem a estudar sozinhos, logo eu percebi que a gente tinha um outro problema pela frente. As crianças estavam com muita dificuldade de ler e interpretar adequadamente os textos. Eu percebi que não adiantava muito trabalhar estratégias de estudos com as crianças antes que eles dominassem essa parte de fluência leitora e interpretação dos textos. Aliás, essa é uma situação bastante complicada no nosso país. Aquela pesquisa sobre o índice de alfabetização no Brasil mostra que a porcentagem de pessoas que dominam a língua portuguesa num nível proficiente, conseguem ler e interpretar adequadamente textos com uma complexidade mais considerável, é basicamente de 12%. Isso quer dizer que em cada 100 pessoas aqui no nosso país, cerca de 12 apenas têm condições de ler e realmente interpretar textos, gráficos e informações com uma precisão adequada. É muito pouco, né? Então, eu decidi que essa era uma área em que eu precisava trabalhar e considerar importante na formação das crianças, a parte de leitura, de linguagem. Ao mesmo tempo que eu entendia a necessidade de ensiná-las a ter o que nós podemos chamar de amor pelo aprendizado. Como eu costumo dizer aqui, não só amar os livros, mas amar aquilo que você pode conhecer por meio dos livros, por meio até de outras fontes. Uma pessoa que tem interesse em aprender, em conhecer, dificilmente vai achar que os obstáculos são difíceis demais ou que a vida é difícil demais para que ela vá atrás do aprendizado que ela precisa. A questão é que logo eu me deparei com mais um problema. Eu percebi que as crianças, de forma geral, elas tinham duas atitudes opostas, mas que igualmente atrapalhavam esse desenvolvimento delas nos seus estudos. A primeira era uma atitude de pensar que elas não eram capazes, de dizer eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer, eu não vou aprender, e se limitar nesse círculo aqui. A segunda já era nem de pensar eu não consigo, mas de achar que aquilo não era responsabilidade dela. Ah, alguém vai resolver o problema se eu não estudar para a prova, se eu não tirar nota boa. Enfim, não trazer para si o papel de protagonista na sua história. Foi quando eu comecei a trabalhar essa questão que na época eu chamava de aspectos internos da formação da criança. Eu queria que eles não só dominassem essas estratégias de estudo, desenvolvessem a linguagem, a leitura e tivessem esse interesse por aprender, mas que percebessem que só eles eram responsáveis por aprender, por estudar, por conseguir, que eles não eram vítimas nem da sociedade, nem da situação de vida, que eles tinham em mãos o potencial dado por Deus para que eles desenvolvessem e frutificassem, florescessem na sua vida. Essa foi a época em que eu comecei a produzir os textos do nosso blog, que se tornou depois o Educar com Sapiência. Porque eu entendi que o que eu mais queria era formar crianças que fossem sábias, que tivessem essa sabedoria de vida, não só o conhecimento acumulado, não só dominar habilidades, mas saber viver de forma plena, saber lidar com os conflitos, saber lidar com as situações da vida, enfrentar os problemas, ter um coração grato para ser mais feliz com aquilo que eles tinham em mãos, ter iniciativa para ir em busca daquilo que era uma oportunidade, ter humildade para errar, reconhecer os erros, começar de novo sem ficar preocupado com o que os outros estavam pensando. É por isso que nós escolhemos a palavra sapiência, que quer dizer sabedoria, essa sabedoria prática que se reflete na vida. E é claro, se você já nos conhece, você sabe que nós somos cristãos e cremos que ser cristão não é ser cristão só lá, né, no domingo ou enquanto você está na sua igreja, mas é algo que você traz para a sua vida. E essa sabedoria, portanto, que nós consideramos tão importante, é a sabedoria cristã, a sabedoria que é fundamentada nesses princípios cristãos.
E para isso, não basta você apenas buscar o conhecimento, desenvolver as suas habilidades e saber como estudar, mas ter uma vida de busca por Deus, que nós chamamos de devoção. Alguém que ama Deus de verdade, acima de todas as coisas, e que é levado por conta deste amor a buscar viver de forma mais plena e trabalhar tudo aquilo que é preciso para ser capaz de cumprir a sua vocação nesse mundo. Então, basicamente, nós organizamos aqui os nossos pilares do que é mais importante na formação da criança nestes aspectos que nós comentamos aqui. A questão do caráter, a questão do conhecimento, a questão da linguagem, das habilidades que a criança precisa desenvolver e uma vida de devoção para que tudo isso junto se resuma em sabedoria. Depois que eu saí da escola e passei a trabalhar diretamente com as famílias que queriam desenvolver tudo isso na vida dos seus filhos, eu passei a pesquisar e buscar formas de deixar mais prático tudo isso, porque afinal de contas, é muito legal a gente pensar nessas coisas, nesses aspectos profundos de formação, mas existem questões práticas da vida. Nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem essa formação que possibilita você trabalhar tudo isso com as crianças. E por isso nós passamos a nos empenhar basicamente nisso. Como nós podemos facilitar o trabalho desses pais e professores que estão em busca disso tudo. Pensando ainda na questão do que é mais importante para a vida da criança, a partir de 2018 nós passamos a desenvolver aqui um esquema que hoje nós chamamos de estrutura 355. Em 2018 ela se chamava só estrutura 55, porque ela trabalhava as 5 faixas etárias da criança e 5 áreas de formação nas quais nós precisamos investir. Essas áreas são a área de linguagem, a área de caráter junto com a formação religiosa, a área de conhecimento ou ciências, tudo que a criança precisa aprender, a parte físico-motora, as habilidades mais físicas e de movimento, e as habilidades cognitivas, o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Quando nós apresentamos essa estrutura, a nossa ideia é que você consiga focar na faixa de idade que a criança está, o que é importante que ela aprenda em cada uma dessas áreas. Esse ano nós incluímos a questão dos 3 níveis de trabalho de educação intencional, entendendo que nem sempre os pais vão poder trabalhar tudo o que eles gostariam com a criança. Então você pode focar lá no nível 1, que é uma formação mais familiar. No nível 2, quando você já começa a trabalhar de modo mais intencional as habilidades que a criança precisa desenvolver, paralelamente, provavelmente, à escola ou aos estudos formais. E um nível 3, no caso daqueles pais que já abraçam toda a formação da criança, incluindo a parte de educação formal mesmo. O que nós cremos é que, se você quer de fato educar o seu filho, primeiro de tudo, o mais importante é que você precisa ser intencional. Isso quer dizer, você precisa parar de esperar que as coisas aconteçam e decidir ir em busca do que é preciso desenvolver. As coisas não simplesmente acontecem, elas são resultado daquilo que nós trabalhamos, né, do nosso desenvolvimento ali. Basicamente, isso tudo é você acreditar que, embora Deus esteja dirigindo todas as coisas, nosso papel não é sentar e esperar que as coisas aconteçam, mas intencionalmente ir em busca daquilo que é a nossa tarefa. E eu fico super feliz quando eu leio os comentários ou os depoimentos e as conversas do pessoal que tem se aproximado aqui do Educar com Sapiência e buscado trabalhar dentro dessa perspectiva. Eu quero ser intencional e eu quero focar naquilo que eu considero essencial na formação do meu filho. Eu fico feliz quando eu vejo as mães dizendo que antes estavam se sentindo muito perdidas com o excesso de informação, com a expectativa de que precisavam fazer tudo aquilo, e quando vieram para cá conseguiram entender que nós podemos definir o que é mais importante e a partir daí trabalhar com esse foco, de forma mais tranquila e sentindo essa segurança de eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei o que eu preciso desenvolver neste momento da vida da nossa família, da vida dos nossos filhos.
Então, resumindo, o que eu considero ser a nossa atitude mais importante com relação à educação das crianças envolve 3 aspectos. Primeiro, focar na questão de busca pela sabedoria. Segundo, é preciso ser intencional, começar a trabalhar pelos resultados que nós queremos ver. E terceiro, é preciso ir em busca de organizar e entender o que é prioridade na vida das crianças. Dentro deste aspecto aqui, vem o que eu apresentei para vocês do que são os nossos pilares na formação da criança, que envolvem a questão de caráter, de linguagem, de conhecimento, habilidades e devoção, tudo isso focando no desenvolvimento de uma vida sábia, educar para a sabedoria. E se tudo isso parece muita coisa, a minha sugestão sempre para vocês é: divida em etapas, em pequenos passinhos, para que você comece por aquilo que é o mais importante de todos e vá ganhando aos poucos mais tempo, mais habilidade e trabalhando a sua própria formação, para que você se sinta mais seguro no desenvolvimento dessas habilidades com as crianças. Aqui na academia do Educar com Sapiência, nós temos buscado trabalhar exatamente essas áreas. Primeiro, ao chegar aqui, a gente pede para você preencher um perfil que mostra para a gente qual a sua realidade hoje, quais são os seus desafios e dificuldades específicas do seu caso, da sua família ou da sua turma de alunos. Depois disso, nós vamos ter uma conversa online, uma consultoria, onde eu vou te ajudar a perceber em que rumo você pode direcionar a sua formação, considerando o que é mais importante hoje. Nós temos aqui ainda o projeto de 15 Passos, que é um projeto que foi criado exatamente para facilitar essa sua avaliação diagnóstica, de entender o que é realidade hoje na sua vida, na vida da sua família, quais são os principais desafios, o que você precisa estabelecer como objetivo principal em cada área de formação da vida das crianças, e até se você tem condições de assumir este nível de formação ou é melhor focar neste outro aqui. Depois que nós temos essa conversa e você trabalha esse primeiro projeto de avaliação da sua educação intencional, nós vamos direcionar você para que áreas você pode trabalhar mais na sua própria formação. Aqui nós temos os cursos na área de educação do caráter, para você que quer se aprofundar melhor e trabalhar mais o caráter dos seus filhos. Nós temos os cursos na área de formação leitora, para você que quer trabalhar a linguagem, alfabetização, fluência leitora da criança. Nós temos também alguns cursos mais voltados para essa área de encorajamento e inspiração, alguns até em formato de áudio que você pode ouvir enquanto faz outras coisas, para se sentir mais fortalecido nessa missão de educar. Nós temos também os cursos na área de ensinar a estudar, como é que a gente ajuda a criança a se preparar para ser um autodidata e ser capaz de aprender e estudar sozinho. E finalmente os cursos nessa área de ensino, para você que quer melhorar a sua forma de ensinar e interagir com as crianças na área dos estudos e até mesmo de dar aulas para eles. Tudo isso dentro de um ambiente aqui em que nós pretendemos encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros e caminhar junto com você para esclarecer as dúvidas e tornar mais simples e mais frutífero esse trabalho e essa missão de educar. Então, se você está nesse momento de procura por uma ajuda específica, uma orientação e um grupo com o qual caminhar para cumprir essa sua missão de educar, você tem um link aqui abaixo que você pode clicar para conhecer melhor essa nossa proposta e até para conversar com a gente e ver o que é melhor, qual é a solução que nós temos aqui, o serviço que nós temos que melhor pode te ajudar. E agora você pode comentar aqui embaixo se você concorda ou não, se você tem alguma visão diferente sobre o que é mais importante na educação das crianças. Desde já, muito obrigado pela sua participação aqui e nós nos vemos em breve em mais outro vídeo.